Olá, eu sou o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e eu queria conversar com vocês hoje sobre um hábito fundamental para acelerar a sua jornada com a fluência na língua inglesa. Se você olhar os vídeos de poliglotas famosos na internet, no YouTube, você vai ver que praticamente todos eles definem, em primeiro lugar, a definição de metas como sendo o hábito mais importante que você deve desenvolver para ter sucesso no aprendizado de idiomas. As suas metas devem ser de longo prazo, quer dizer, você define uma meta de longo prazo dependendo dos seus interesses. Se você quer ser um guia turístico, qual seria a sua meta, por exemplo, de um ano? Ser capaz de manter uma conversação de 30 minutos com um nativo da língua inglesa. Essa é uma meta. Se você é um profissional e que você precisa diariamente ler textos em inglês para que você consiga desempenhar suas funções, então você pode colocar a meta de, em 6 meses, aprender a identificar 80% das palavras em um texto em inglês, tá certo? Então vamos supor que seja essa meta da leitura. Estima-se, e várias pessoas, já existem vários estudos comprovando isso, que se você conhece as 700 palavras mais comuns da língua inglesa, então você já é capaz de entender praticamente 70% de um texto. 70% a 80%. E nós que somos brasileiros, nós temos sorte de falarmos uma língua de origem latina e, por sorte, a língua inglesa também tem uma influência latina. Os romanos passaram um grande tempo invadindo a Grã-Bretanha, etc. E o idioma inglês ele tem uma influência da língua inglesa e existem palavras que são muito parecidas em um idioma e no outro. Por exemplo, possible, possível e por aí vai. Tá? Então, a gente pode colocar essa meta. Eu quero aprender 700 palavras na língua inglesa em 6 meses. Se 6 meses, 180 dias, eu tenho que aprender 4 palavras por dia, apenas. Tá? É muito pequeno, mas não tem problema algum em você começar com metas pequenas e fáceis de serem alcançadas. E essa meta diária, ela é muito importante, porque ela dá uma sensação de que você completou algo. Você falou, eu coloquei uma meta, se eu estudar 4 palavras por dia, em 6 meses eu vou conseguir ler qualquer texto em inglês. É claro que você não deve focar o seu estudo apenas em palavras isoladas. Todas as palavras você deve estudar dentro de um contexto, dentro de uma frase, tá certo? Então, se você mantiver esse hábito de estudar 4 palavras por dia, com o tempo e com a consolidação do hábito de estudo, naturalmente você vai estudar mais palavras e vai alcançar a sua meta de entender 80% de um texto em inglês em apenas 6 meses de uma forma muito mais rápida, talvez até na metade desse tempo. E para você que é um profissional que precisa entender inglês, isso vai ser uma grande vantagem, que você não vai depender mais de ninguém para dar conta do seu trabalho, tá certo? Isso que é importante. O cumprimento das metas diárias leva à formação de hábitos. E os hábitos vão fazer com que você continue estudando e não desista nunca, tá certo? Então, como eu falei, você define a meta de longo prazo, a partir da meta de longo prazo, você vai definindo as metas de médio prazo, curto prazo e curtíssimo prazo, que é a meta diária. Então, esse é um hábito matador que, se você realmente se dedicar a estudar inglês dessa forma, e aí você vai definir a sua meta, você vai conseguir ser muito bem sucedido. E se por acaso você realmente tem essa meta, eu gostaria de te dar um pequeno presente, uma versão em PDF do meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Neste livro, você vai ter uma breve introdução de como estudar inglês, estudar para adquirir vocabulário. Então, o que eu estou dando para você aqui é um resumo, mas nesse material você vai entender muito detalhadamente o que precisa, tá? E nesse livro você vai encontrar as 700 palavras mais comuns da língua inglesa estruturadas em frases. Quer dizer, é muito importante que você sempre desenvolva o seu vocabulário a partir de frases. E tem também umas dicas de como a memória funciona e como você fazer para conduzir esse estudo sem se esquecer. Então, se a sua meta for aprender inglês em um prazo bem curtinho, escreve para mim que eu posso te mandar uma versão em PDF do meu livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, onde eu te dou uma
orientação muito bacana sobre a forma como você deve conduzir os seus estudos. Eu falo um pouquinho sobre como a memória funciona e eu posso te dar também outras dicas que vão te ajudar a alcançar essa meta em particular da leitura. Então, é só você escrever para o link que está aqui na descrição do vídeo, que eu vou ter o maior prazer em te mandar esse material para você estudar. Mas olha só, a internet tem muita coisa, tá? Se a sua meta for essa de aprender a ler, você tem que focar exclusivamente no estudo do material que está nesse livro. Não precisa ficar fazendo outras coisas. E olha só, depois que você alcançar essa meta de conseguir entender 80% de qualquer texto, o seu horizonte vai se abrir enormemente. Você vai poder investir no desenvolvimento da sua fala, da língua inglesa, da sua escrita e muito mais, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e dessa dica, definição de metas, e que você passe a aplicar essa estratégia nos seus estudos, tá certo? E eu te desejo muito sucesso. E certamente, se você seguir tudo certinho que eu explico para você no meu livro, você certamente vai chegar lá. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e coloca um comentáriozinho que ajuda a tornar o vídeo mais relevante para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.